Fala fiel, uma excelente terça-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Coringão, que já está planejando a próxima temporada após vencer a Copa do Brasil. Além disso, mais informações aí do Timão, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Um Feliz Natal para todos e vamos aí com o vídeo. Boa noite, Zé Elias. Corinthians informa, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. O clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu departamento de futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos. Fabinho Soldado fora do Corinthians. Tivemos ontem aqui no meu lado, no Equipe F, a presença do André Ramalho, zagueiro titular do Corinthians. Agora há pouquinho gravei um Bola da Vez que vai ao ar sábado com um companheiro de zaga do André, o Gustavo Henrique. Ambos encheram a bola do Fabinho Soldado, dizendo que ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, porque, entre outras coisas, blindou completamente o CT do Parque São Jorge. Muito bem, Zé Elias. Essa figura não existe mais no clube. Boa noite, Prima. Boa noite, Birner. Grande vovozinho. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O futebol vai além das quatro linhas, né? Ontem eu ainda falei sobre o comentário, eu falei assim, seria bom se o departamento de futebol e o Corinthians Futebol permanecesse apenas lá no centro de treinamento. Quando ele vai para o Parque São Jorge... Aí você Quando a fritura começa... aí vai para o Parque São Jorge, tem muitas pessoas ali, muitas influências que talvez sejam responsáveis por, às vezes, envenenar ou colocar alguma coisa, uma vírgula a mais, ou inventar, ou realmente não gostar, simplesmente por não gostar da pessoa, né? Infelizmente é isso. Ele fez um bom trabalho, o Fabinho fez um bom trabalho dentro daquilo que era possível com as condições do Corinthians. Tem muitas confusões e muitos questionamentos, porque ele trouxe muita gente do Flamengo, pagando alto, e aí tem esse murmurinho lá dentro do Parque São Jorge, e, como eu falei, infelizmente isso acaba influenciando, né? E as pessoas deixam de lado muitas vezes o trabalho do dia a dia. Tem também uma agência de viagens, tem uma série de coisas que foram questionadas e acho que talvez o lado extra-campo, né? O trabalho extra, que acho que influenciou mais nessa decisão. E eu acho que o Fabinho provavelmente deve ter recebido uma oferta do Inter. Jogou lá, se eu não me engano, foi campeão mundial com o Inter, foi campeão da Libertadores. Titular, e aí pelo Abel tem essa facilidade também de conhecer o Abel. O Abel conhece também o caráter da pessoa do Fabinho. E acho que se eles trabalharem juntos, provavelmente o Inter construirá uma boa equipe, uma equipe competitiva, como ele fez a do Corinthians dentro das suas limitações. Né? Tetra, o Fabinho de bobo não tem nada, já tem bastante experiência, vivência no futebol. E no domingo, ao lado do Memphis, deu declarações no sentido de que internamente o Corinthians está rachado. Você acha que ele disse isso já sabendo que sairia? Boa noite. Boa noite, Birner, Zé Elias, fã de esporte, você, Plihal, nosso comandante, toda a equipe aí do nosso programa. Com certeza a conversa já devia ter acontecido, porque não é em um dia que um executivo do futebol faz uma mudança tão radical, né? Sair de um clube e ir para o outro, para o cargo que vai ocupar. Então acredito que assim, ele não concretizou, ouviu alguma coisa do lado do Internacional, pediu para esperar terminar o campeonato. Estou fazendo aqui um exercício que pode ter acontecido, eu não tenho essa informação. Pela minha experiência dentro do futebol, acredito que um contato aconteceu do Inter. A resposta deixou para depois da final. Está no direito dele, insatisfeito com esse racha dentro do Corinthians. Ruim para o futebol, porque você acabou de falar, os atletas gostavam dele. A comissão técnica gostava dele. Né? Então ele fazia essa ligação, essa blindagem. A minha pergunta para o André Ramalho antes foi essa: como um time com tantos problemas conseguiu ganhar 2 títulos? E ele respondeu: Dorival e Fabinho Soldado nos blindaram de todos esses problemas fora. Claro que a gente ouvia, escutava, mas não deixava entrar no dia a dia do treinamento. Então, os jogadores vão sentir a falta dele, com certeza. Agora, a nota do Corinthians diz que foi em comum acordo. Falta o Fabinho dar a declaração dele, né, de despedida, ele deve dar algum tipo de declaração, o porquê da mudança, além desse racha, né? E quem o demitiu, porque está ali, o Corinthians demitiu, mas foi o presidente? Foi algum outro vice-presidente? Dar a sua declaração, né? Ou se de repente, olha, eu tinha uma proposta melhor no Inter, estava insatisfeito com essa gestão e do que tinha para me oferecer para o futuro no Corinthians, acreditava mais no outro projeto. Muito obrigado, é profissional, é futebol e seguiu a vida dele. Birner, muito boa noite, Vitor Birner.
o Corinthians entrou de férias ontem, segunda-feira, e voltará às atividades, sabe que dia? Dia 3, quase amanhã. É um recesso, não são férias. Exatamente, muito mais recesso do que férias. Neste período, você pavimenta a temporada de 2026. Sem essa peça, como é que as coisas vão se dar no Corinthians? Bom, primeiro, boa noite a você, Plihal, Zé, Alzinho, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, eu acho que a prioridade do Corinthians ano que vem tem que ser diminuir agressivamente a dívida, tem que fazer um planejamento de recuperação financeira do clube, para o Corinthians ter um potencial parecido com o do Flamengo de contratação. Antes de qualquer coisa, lembrar que tem que descascar um transfer ban. Isso, que espero que o dinheiro que entrou da Copa do Brasil sirva para resolver boa parte desses problemas. É óbvio que o planejamento nunca foi o forte do Corinthians. O Fabinho Soldado falou sobre isso, inclusive, como um desabafo, não como tentativa de mudança, como algumas pessoas disseram depois do título da Copa do Brasil. Porque se ele falou isso naquele momento, ele já havia dito isso 500 vezes dentro do clube, tentando resolver os processos que ele achava que eram necessários de serem melhorados, as questões tecnológicas e tudo mais que ele criticou no Corinthians. Então, eu acho que nesse momento o Corinthians deve estar de olho em alguém. Não sei se existe um projeto, porque para você estar de olho em alguém, o projeto tem que ser feito por essa pessoa. Esse projeto envolve planejamento da parte física, do elenco. Eu só acho que o elenco que o Corinthians tem hoje, ele não dá para jogar os pontos corridos e ganhar no que vem. Mas olhando os elencos da América do Sul, o Corinthians tem um time de futebol titular, por exemplo, mais forte do que qualquer time argentino, individualmente falando, para fazer uma comparação. Então dá para jogar Libertadores, é uma Copa, as Copas dá para você ganhar mesmo sem ter uma grande equipe. O São Paulo ganhou sem ter um grande time, o Corinthians ganhou sem ter um grande time, o Fluminense, quando ganhou a Copa Libertadores, não era o melhor time, mas jogou o melhor futebol em algum momento. O Corinthians pode ter na Libertadores um caminho equivalente ao que teve na Copa do Brasil. Por exemplo, então assim, eu acho que é uma questão de você administrar bem a temporada, pensando muito na questão do dinheiro, porque uma hora o Corinthians tem que resolver isso. Porque, repito, o único time que pode um dia ter potencial igual ao do Flamengo de contratar é o Corinthians. Só que o Flamengo fez a lição de casa, demorou alguns anos. Faz tempo, o Corinthians precisa começar em algum momento. Só falando que é mesmo uma tendência que o Fabinho vá para Porto Alegre, vá trabalhar no Internacional. O D'Alessandro saiu de lá, que exercia mais ou menos essa função. E o Abel precisa de companhia no Internacional, porque no Colorado as coisas também não são exatamente fáceis. Vamos... Sobre um dos grandes nomes do clube na temporada, o goleiro Hugo Souza. Hoje o Gazeta Esportiva traz uma declaração exclusiva que o repórter José Paes escolheu do jogador nos bastidores do Troféu Mesa Redonda, quando o Timão ainda não tinha vencido a Copa do Brasil. O assunto aqui é o futuro no clube. Bom, eu estou muito feliz aqui e eu quero continuar fazendo história. O Corinthians é um clube que me abraçou de uma forma incrível, né? Então eu quero só devolver a alegria a esse torcedor que merece tanto, a esse clube que merece tanto. Mas eu tenho 26 anos ainda, não sei o que vai ser do futuro. Acredito que para o ano que vem a gente está aqui ainda, mas eu ainda tenho sonhos a serem realizados, mas todos eles passam também pelo Corinthians, então eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo, mas o futuro a Deus pertence. Pelo menos 2026 eu estou no Corinthians ainda. Bom, e o goleiro do Corinthians também falou mais um pouquinho sobre o futuro no clube durante a festa de comemoração pelo título da Copa do Brasil, e a gente vai rodar e depois eles comentam. Quando que vem aqui, não? É aqui. Pelo menos até a Copa é aqui. Opa, tá aqui. Então, até a Copa ele tá aqui. É isso que ele falou? Foi tão rápido. Até a Copa ele tá aqui. O ano que vem, né? Não tem por que agora ficar pensando também ir embora. Vamos ouvir de novo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, até a Copa eu sei que ele tá aqui, mas tem que continuar mais tempo no Corinthians. Só mais um pouco, foi tão rápido. Quando que vem aqui, não? É aqui. Pelo menos até a Copa é aqui. E será que ele já tá planejando, se fizer uma boa Copa, ir embora do Corinthians? A Copa, a tendência de que ele não faça, porque ele vai assistir do banco, né? Ele deve ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, pelo que o próprio Ancelotti tem demonstrado nas convocações. Mas dá moral, né, Alex? Mesmo assim dá moral, né? Não, é legal estar na Copa do Mundo, mas não é a Copa do Mundo deve fazer nada. Acho que o que ele quis dizer é que nesse momento o foco é a sequência do trabalho do Corinthians e a Copa do Mundo que você coloca no currículo. Você esteve numa Copa do Mundo e o Hugo é novo, ele tem potencial, obviamente, para retomar, ou melhor, conquistar essa condição de titular para a próxima Copa do Mundo, né? Claro. Tem potencial, tem rodagem, tem dado uma resposta. Eu, na abertura, acho que, né, conversando com vocês até, inclusive, eu falei para ele, o Hugo, para mim, foi o craque do Corinthians do ano. O que esse cara fez no Corinthians... E os pênaltis que ele Você chegar num time do tamanho do Corinthians, o Carlos Miguel não teve, talvez... Ele queria tanto a vaga de titular do Cássio. Quando teve a oportunidade, apareceu uma proposta lá, fez 3 partidas da Inglaterra e voltou pro Palmeiras. Goleiro com potencial, não entendeu o que era o Corinthians. Chegou o Hugo, que estava desacreditado no Flamengo, o Fabinho Soldado trouxe ele por uma merreca. O Corinthians não teve nem dinheiro para pagar a merreca, teve que pagar multas pro Flamengo. E o que esse garoto fez, né? Ele chamando a responsabilidade, líder do grupo. Jogar no Corinthians não é fácil, gente. Jogar, o Alex sabe disso, a Michele também. E ele entrou entrosado. Lembra quando no Troféu Mesa Redonda do outro ano, não desse, de 25, de 24? Chamou a responsabilidade. Ele gritou quando o